Olá, pessoal. Vamos retomar aqui, então, nessa parte 2 aqui da aula sobre contratos, falando um pouquinho sobre execução, inexecução e rescisão contratual. Bom, cabe à administração pública, por meio do seu representante, fiscalizar a sua execução, tá? Os contratos, geralmente, eles vão ter a figura do fiscal e do gestor, tá? O gestor, em tese, é aquele que gerencia ali a chefia, o setor, né? E o fiscal é aquele que vai acompanhar o fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais. Tá? E o contratado, por sua vez, ele é responsável pela perfeita entrega do objeto contratado e pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que vão resultar da execução do contrato. Tá? Só que aí tem um detalhe, pessoal. A administração pública, ela responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Em outras palavras, o que significa isso? A administração pública contratou uma empresa terceirizada de limpeza e manutenção. Responsabilidade de férias, 13º, né? Toda a folha de pagamento e encargo é do contratado, tá? Da empresa XYZ. É obrigação da administração pública, por meio do seu fiscal, verificar se ela está recolhendo o INSS, tanto patronal quanto dela, se ela está fazendo os depósitos de FGTS, se ela está pagando o salário em dia, se aquilo que foi cobrado lá na planilha de composição de preço, né, de salário, realmente está sendo cumprido, que é muito comum, coloca lá que vai dar uniforme todo mês, que vai comprar ferramenta todo mês, e aí não compra, tá? Então, a administração pública, por meio do seu fiscal, ela é obrigada a fazer esse tipo de acompanhamento, tá? E se ela não fizer, a empresa deixar de recolher FGTS, deixar de recolher o INSS, por mais que ela já tenha pago isso para o contratado, ela não pode deixar o colaborador contratado dessa empresa na mão. Então ela acaba tendo que assumir solidariamente, né, com esse encargo social por um erro de fiscalização dela. Tá? O colaborador não pode ser punido, ele não pode ser responsabilizado. É claro que se isso acontecer, é muito provável que o fiscal responda um PAD, que a administração tenha que dar N explicações, né? E, para ser bem sincero, a única coisa que resguarda ela é, às vezes, ela falar que a empresa apresentou um comprovante falso de pagamento, tá? É a única coisa que talvez ressalvaria ela, porque ela não pode pedir extrato bancário. Ela pode pedir balanço patrimonial, ela pode fiscalizar, e administração pública, né, o fiscal, pode ir em loco na empresa, ver se ela existe, né, se os funcionários estão trabalhando, se estão cumprindo carga horária, mas alguns dados, tipo extrato bancário, alguns dados de lucro, isso aí já não pode ter. Pode ter por meio de balanço, DRE, tá? Mas não extrato bancário, que isso aí já é um tipo de sigilo protegido por lei, tá? Aqui a gente tem um quadro onde a gente pode estudar os casos que justificam uma rescisão de um contrato administrativo, conforme tanto a Lei 8666 quanto a 14133 prevê, né? Então, o que a administração pode causar que gere uma rescisão contratual? Não liberar a área, local, objeto para execução da obra ou serviço ou fornecimento, atraso superior a 90 dias de pagamento. Pô, a empresa prestou o serviço, tá sem receber, tem mais de 90 dias. A empresa pode pedir para rescindir sem multa nenhuma para ela e ainda manter o direito dela de receber aquilo que ela entregou. Supressão de obra, serviço, compra, acarretando em modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido. Então, o órgão prometeu comprar 1.000 sacos de cimento para fazer uma reforma lá, mas comprou só 10, né? E não comprou mais. Ora, o preço de 10 e o preço de 1.000 é totalmente diferente. Existe um negócio chamado economia de escala. Então, o contratado pode sim querer responsabilizar a administração pública por ter feito um planejamento errado, tá? Pode gerar algumas razões de interesse público, né? Também, às vezes, a administração pública pode priorizar, remanejar o orçamento para outra área, daí não querer mais continuar contratando.
e suspensão da execução por ordem escrita por prazo superior a 120 dias. Tá? E do particular, o que pode gerar rescisão? Né? O não cumprimento do contrato, executar o contrato com lentidão, não seguir as cláusulas contratuais conforme foi pactuado, atraso injustificado no início, no tocante na obra, atraso injustificado na hora de fornecer um produto ou serviço, contratar menor de 18 anos, né, para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 para qualquer tipo de trabalho, né, exceto menor aprendiz, que é possível, é permitido. Cometimento reiterado de faltas na execução, então direto a empresa é notificada e penalizada por inexecução, e desatendimento das determinações do fiscal da execução, não prestar informação, não querer permitir a fiscalização, entre outras questões. Tá? Então, perdão, esse aqui eu já falei. Quanto às modalidades de contrato, né, nós temos o contrato administrativo, nós temos as concessões patrocinadas e as concessões administrativas também, né? Então, as normas gerais para licitação em contrato de parceria público-privada, as PPPs, elas foram instituídas pela Lei 11.079 de 2004, que trouxe o conceito de parceria como um contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Tá? Então, qual seria a diferença da patrocinada para a administrativa? A patrocinada é a concessão de serviço público ou de obras, de que trata a Lei das Concessões, que é a 8987 de 95, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Tá? Então, nesse modelo patrocinado, a parte privada ela acaba cobrando uma tarifa como se fosse um pedágio, tarifa de pedágio, né? Às vezes a administração pública pode fazer a obra ou investimento inicial e o privado toca a partir dali, como é o caso da rodoviária de Cuiabá, né? Ou eu posso ter também um modelo de concessão administrativa, que é um contrato de prestação de serviço que a administração pública seja a usuária, direto ou indiretamente, ainda que envolva a execução de obra, o fornecimento e instalação de bens. Então, essa concessão administrativa é quando eu vou fazer vou me desfazer de um espaço, por exemplo, tem um terreno que para mim me interessa construir uma rodoviária e a empresa ela constrói essa rodoviária e explora essa rodoviária da maneira comercial que ela quiser, tá? E a administração pública ela pode ou não ser usuária dessa concessão, tá? Na patrocinada é onde você tem uma cobrança de tarifa específica para manutenção dessa parceria. Na administrativa, a obra, o recurso pode ser feito tanto só pelo público ou quanto só pelo privado, mas geralmente não tem ali cobranças extras de tarifa, é só pegar e tocar a partir dali, tá? Então, esses contratos de concessão, eles são regidos pela Lei 8.987, de 95, tá? E eles têm duas modalidades básicas. A modalidade de concessão de serviço público, né, onde você concede um serviço público para que a iniciativa privada faça, e concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Então, nesse caso, é onde a gente tem ali o privado, na concessão de serviço público, o privado assume o prédio e o serviço público, tá? Ele assume tudo ali, para de ser público e torna a ser privada. Um exemplo, os ganha-tempo, tá? O ganha-tempo é geralmente um prédio público, o serviço é público, mas é executado por um privado. Aqui no Mato Grosso, acho que é Rio Verde a empresa, se não me engano, tá? São muitas vezes funcionários terceirizados que estão ali com a concessão de um serviço público, confecção de RG, eu nem sei direito o que faz no ganha-tempo, Detran, Cefaz, enfim, né, Procuradoria, tem alguns serviços por ali, tá? São privados, execução de privado, prestando um serviço público, tá? E essa concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é quando você tem o privado construindo, mantendo e gerindo uma obra que depois vai ser pública quando encerrar o contrato, tá? Porém sobre a gestão privada também,
tá? Nesse caso, ele fica com a obra e com os serviços também, tá? E nós temos também a outra figura, que é o contrato de gestão. Esse modelo é muito interessante. O contrato de gestão, ele está previsto na Lei 9.637 de 98, e ele define como um instrumento celebrado entre a administração pública e algumas entidades qualificadas como o terceiro setor, que pode ser uma organização social, uma OCIP, que é Organização Social Civil de Interesse Público, OSS, Organização Social de Serviço, algumas associações, entre outras, tá? Em resumo, são entidades do terceiro setor, tá? Que não visam lucro, tá? Mas visam ter lá a sua remuneração para a sua subsistência, tá? Para o fomento da sua execução. E pode estar ligado à área de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, tá? Um dos casos mais emblemáticos no contrato de gestão foi quando, na época do governo Pedro Taques, ele passou alguns hospitais públicos do Estado para a iniciativa privada, tá? O que muda nesse contrato de gestão? A gestão, ela passa a ter características do direito privado, tá? Então, a contratação, a demissão é feito por CLT e não estatuto. Segue-se algumas regras de aquisição do setor privado, mas tentando pegar próximo ao setor público. E a remuneração é feita por produtividade, por indicadores. Então, por exemplo, um contrato estatutário, um hospital totalmente público, você tem um contrato dos médicos, enfermeiro e equipe por hora. Então, o médico trabalha 40 horas semanais mais X plantões, né? E um salário de X reais por hora, hora de trabalho, né? Ou um salário mensal. Se esse médico, no modelo público, atender 1, 10 ou 1.000 pacientes, é o mesmo valor fixo que ele vai ganhar no final das contas. O contrato de gestão, ele é um pouquinho diferente. Eu vou pagar por procedimento realizado. Então, eu pago por consulta feita, por cirurgia feita, por atendimento realizado, concluído. Isso é feito uma avaliação. Então, nesse modelo, eu posso ter um médico, posso ter 10 médicos. Eu vou contratando e demitindo à medida, né, que eu preciso. E aí, essa OS, essa entidade, ela vai cobrar do Estado aquilo que ela cumpriu de indicador. Eu fiz 30 cirurgias de catarata, você vai me remunerar, sei lá, 5 mil reais por cirurgia de catarata. Eu atendi tantas consultas, fiz tantos procedimentos odontológicos, enfim, tá? Formei tantos alunos, né? Tem tantos alunos matriculados. Então, isso é o contrato de gestão. Ele seria perfeito no mundo ideal. Em alguns países ele funciona muito bem. Aqui no Brasil ele não tem funcionado muito bem, infelizmente por algumas situações de corrupção. Isso até foi matéria no Fantástico algum tempo atrás. Aqui em Cáceres teve um exemplo de um médico que ele chegou a ganhar 130 mil reais no mês. Ele fez tanta cirurgia, que chegou-se a levantar a possibilidade dele estar operando as pessoas sem necessidade. E chegou num ponto que ele operava igual linha, né? Não sei se vocês lembram do Taylor, do Fayol, da produção em linha, né? Produção em série, em que coloca uma cama do lado da outra, uma maca do lado da outra, vem um anestesiando, um abrindo, um operando, um outro fechando, sabe? Quase uma produção industrial, assim. Então, zerou as filas de cirurgia? Zerou. Mas pode ser que às vezes até tenha criado fila para poder zerar, tá? Então, e sem falar que alguns instrumentos, alguns indicadores, né? Ele cobrava pela consulta e cobrava pela cirurgia, né? Então, e aí cobrava pelo, às vezes, o retorno, que deveria ser um retorno, mas acabava virando uma nova consulta. Então, os contratos de gestão, eles deveriam servir para tornar a coisa mais eficiente. Mas, nesse modelo aqui do Estado, o que gerou de problema? Possíveis cirurgias realizadas em excesso, sem necessidade. O pessoal, né, assim, quem não era médico, quem atuava na área meio, né, um técnico de TI, o pessoal da limpeza, eles reclamavam de salários muito baixos, né? E os médicos não reclamavam porque eles trabalhavam por produtividade, então eles
focava a produtividade em 2, 3 dias e às vezes ficava o resto da semana quase sem aparecer, tá? Então pode ser que nas aulas ao vivo a gente discuta um pouquinho mais sobre contrato de gestão e eu recomendo vocês aprofundarem um pouquinho também a leitura sobre o contrato de gestão, tá? E o exemplo de um contrato de gestão aqui, né, de um extrato publicado em Diário Oficial também, a contratação firmada entre o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O objeto era pactuação de resultado com a finalidade de permitir a avaliação do desempenho da ANS mediante estabelecimento de diretrizes estratégicas, ações e indicadores. Vocês vão ver muito que contrato de gestão ele vincula a indicadores, ele vincula a desempenho. Fez, recebe, não fez, não recebe. Tá? Por isso que eu falo que ele é interessante do ponto de vista de gestão. Mas na prática, se você não tiver uma execução, se você não tiver os indicadores, como é que você vai medir? Você vai medir com base em quê? Né? Então aqui tem, né, os CNPJs, a vigência, a data da assinatura, a fonte de recurso e quem é que assina. Tá? Só para vocês verem, não precisa publicar o extrato inteiro do contrato no Diário Oficial. O Diário Oficial geralmente vai só o extrato. Tá? Então, só para concluir aqui, eu gosto sempre, né, de colocar uma frase no final das unidades, né, uma frasezinha motivacional, e eu venho novamente com mais uma, né, que seu sucesso começa na hora que você decide não desistir. Então, de novo, eu bato na tecla, tá? Não desistam, continuem, vocês já estão quase lá, já estão da metade para o fim, tá joia? Então, vejo vocês na unidade 3, que a gente vai falar sobre convênios, e daí a gente encerra a parte teórica da nossa disciplina. Recomendo a leitura dos nossos materiais básicos e complementares, e qualquer dúvida, estou aqui à disposição para sanar as dúvidas de vocês, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.